Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta sessão pública de agradecimento ao Sr. Dom António Francisco dos Santos, até 21 de fevereiro passado, Bispo de Aveiro e agora Bispo eleito do Porto. O primeiro momento desta sessão será musical, com a atuação da soprano Isabel Alcodia, que terá ao piano Shaolin e que nos farão saborear o primeiro momento da peça de Mozart, Exultate Jubilate. Seguir-se-á a palavra de acolhimento por parte do Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, Professor Dr. Manuel Assunção, que teve a gentileza de acolher esta nossa sessão. Depois far-se-á a apresentação do livro Diocese de Aveiro, Subsídios para a sua História, da autoria do Monsenhor João Gonçalves Gaspar. Teremos a seguir o segundo momento da referida peça de Mozart e com os mesmos intervenientes. Usará depois da palavra o Sr. Padre Dr. Crubim José Pereira da Silva, pároco de Sousa e diretor do Instituto Superior de Ciências Religiosas de Aveiro e do Colégio de Calvão. Ouviremos em seguida o Sr. Engenheiro Rival Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro. Terminará esta nossa sessão o Sr. Dom António Francisco dos Santos. Estamos aqui para lhe dizer bem-aja por tudo o que fez connosco e por nós. Obrigado a todos pela vossa presença.
Francisco, engenheiro Irmão Esteves, Monsenhor João Gaspar, Padre Rubinho Silva, o Sr. Reitor Renato Araújo, diretores de unidades orgânicas aqui presentes, senhores presidentes, vereadores, restantes autarcas, autoridades militares, administrador de Porto de Aveiro, o Sr. Presidente da AIDA, caros colegas, minhas senhoras, meus senhores, alunos, estudantes, estamos na universidade, muito boa noite a todos e muito obrigado por se associarem a este momento, que é ele próprio uma associação entre a Diocese, a Câmara Municipal de Aveiro e a própria Universidade. Portanto, Padre Francisco Melo, que é o grande dinamizador desta sessão, não é gentileza nenhuma, Padre, é com o maior gosto que estamos aqui, que a Universidade de Aveiro se associa a este momento e sente-se honrada por poder ter sido escolhida como, digamos, o lugar onde ele ocorre. Esta sessão vai ter vários elementos que aqui, aliás, já foram referidos. Começaremos, claro, pela apresentação do livro do Monsenhor João Gonçalves Gaspar, Subsídios para a História da Diocese de Aveiro, Diocese de Aveiro, Subsídios para a Sua História, este é o nome exato do livro, e é com muito prazer que me pediram e eu farei a apresentação do Monsenhor João Gaspar, se é que ele necessita de alguma apresentação nestas suas lides de escritor, entre outros aspectos por demais conhecidos. Portanto, nasceu em Eixo, portanto é um jovem local de Aveiro, em 1929, frequentou o Seminário Diocesano de Santa Joana e o Seminário Patriarcal do Cristo Rei nos Olivais, em Lisboa, e foi ordenado presbítero em 1954, logo no princípio do ano, em janeiro. Entre os seus cargos eclesiais podemos destacar capelão das Irmãs Dominicanas, icônomo da Diocese de Aveiro, secretário dos Bispos de Aveiro até ao Sr. Dom Manuel de Almeida Trindade. É prelado honorário do bem-aventurado Papa João Paulo II, Monsenhor, desde 26 de 2 de 1988 e vigário-geral da Diocese de Aveiro foi vigário-geral da Diocese de Aveiro de 13 de março de 1988 até 21 de fevereiro passado. É membro da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia de Aveiro, foi membro do primeiro Conselho da Universidade de Aveiro, portanto uma ligação muito estreita com a Universidade, desde sempre. Recebeu a Medalha de Prata da cidade de Aveiro em 1993 e é ainda, e não é pouco, académico correspondente da Academia Portuguesa de História desde 1996. Vale a pena, talvez, falar das principais publicações do Monsenhor João Gaspar: Os Bispos de Aveiro e o Culto de Santa Joana, 1969, Lima Vital no seu tempo, 1974, a Diocese de Aveiro no século XVIII, 1974, a Liberdade em Aveiro, 1975, Catedral de Aveiro, História e Arte, 1979, a Princesa Santa Joana e a sua época, que conta já com 3 edições, Aveiro na História, 1997, Os Bispos de Aveiro e a Pastoral Diocesana, 2006, Aveiro 2009, recordando efemérides, Guerra Peninsular, Invasões Francesas, também de 2009, Pio XII, Defensor do Homem, 2011, a Primeira República Portuguesa e a Igreja Católica, 2011. E permitam-me, não omiti, deixei para o fim, porque escreveu também o Monsenhor João Gaspar, e muito a propósito, a primeira história da Universidade de Aveiro. E ele intitulou Universidade de Aveiro, do sonho à realidade, a uma publicação de 1999. Portanto, para além do que já tinha referido, da relação sempre muito próxima com a Universidade de Aveiro, devemos também ao Monsenhor João Gaspar este pontapé de partida em termos de elementos históricos, da construção de elementos históricos da Universidade de Aveiro, este livro escutado
resultado do sonho à realidade de 1959. O segundo elemento que eu gostaria de salientar aqui é que integramos isto muito a propósito no programa que o Serviço de Ação Social, através da sua livraria, vem tendo de lançamento de livros com a presença dos autores. E, portanto, esta é também uma situação em que isso acontece. Esta tradição entronca num programa antigo que se chamou Iniciativas Culturais Abertas à Comunidade, da qual foi elemento preponderante e grande dinamizador o nosso querido amigo Hélder Castanheira, que eu, portanto, aproveito aqui também para mencionar e lembrar e homenagear, com certeza, a todos. O terceiro elemento, obviamente, o terceiro elemento desta cerimónia, o principal, sabemos todos, é o Dom António Francisco, a possibilidade de tributarmos a oportunidade e o gosto de podermos tributar ao Dom António Francisco o nosso reconhecimento por aquilo que tem sido nesta terra e nesta Diocese de Aveiro e para além da Diocese de Aveiro. 3 ou 4 elementos para que eu gostaria aqui de referir. Primeiro, mais uma vez puxar a brasa à sardinha, o Dom António Francisco tem-se revelado um formidável amigo, e a palavra é bem medida, um formidável amigo da Universidade de Aveiro, que de uma maneira muito elucidativa sempre apelida de nossa universidade. E, portanto, faz questão em marcar presença nos atos académicos mais importantes, tem mostrado uma total disponibilidade sempre que a colaboração tem sido pedida e, mais do que isso, afirma a importância da Universidade de Aveiro, eu sei muito bem, em todos os círculos que frequenta. Segundo aspecto que eu gostaria aqui de mencionar, o próprio académico que o Dom António Francisco é, pensador de mérito, e que faz da relevância do conhecimento, tem feito da relevância do conhecimento uma boa cruzada, principalmente junto de estratos populacionais mais frágeis, onde exatamente é fundamental mostrar que é através do conhecimento que se pode construir uma sociedade mais desenvolvida que garante um melhor futuro para todos. E principalmente é nesses estratos populacionais mais frágeis que é preciso passar uma mensagem para que seja travão à reprodução social que se verifica muito neste país, de que os filhos das classes melhor colocadas na vida têm uma probabilidade muito maior de estudar, de ir longe, do que os filhos desses estratos populacionais mais frágeis. Portanto, este é um elemento, para mim, sempre ligado ao conhecimento eu próprio, que eu considero da maior transcendência e que tenho que reconhecer com muita emoção, particular emoção, esta grande cruzada que o Dom António tem feito a favor deste elemento fundamental que é a relevância, sublinhar a relevância do conhecimento. Bom, a pessoa, não vale a pena dizer muito sobre a pessoa, aliás, tudo isto é conhecido e bem do Dom António Francisco, mas são bem conhecidas a sua generosidade, a simplicidade autêntica que ele mostra na sua maneira de estar, na sua maneira de viver e se relacionar com cada pessoa, e é nessa sua maneira genuinamente simples, mas muito profunda, que ele mostra essa apropriação tão completa dos valores mais importantes e essa capacidade autêntica de os transmitir pela simples palavra ou pela simples presença. Quarto elemento, e eu sou assim mesmo, peço desculpa por trazer trazer a mim próprio, é que o Dom António Francisco tem-me honrado com a sua amizade e, portanto, eu tenho que manifestar esse reconhecimento por essa sua atitude e por essa sua amizade, por essa sua relação amiga e, portanto, ao mesmo tempo que reconheço que a sua partida é uma perda para a comunidade aveirense, hélas, tenho que lhe desejar o melhor, desejo-lhe o melhor no novo cargo que o espera, sei que vai estar à altura do desafio. Sabemos todos que ele vai estar à altura do desafio.
E não digo muito mais porque quando o elogiado é grande, o elogio deve ser obviamente pequeno. Não é? Senão corre-se o risco de tomar o elogio pelo elogiado e quizás obscurecer um pouco o valor daquilo que antes se queria realçar. Portanto, não farei esse pecado, não cometerei esse pecadilho, talvez pecadilho, fica melhor. E, portanto, mas deixo-nos com o Padre António Vieira, uma citação que eu faço de cor, que me perdoa o Padre António Vieira: só existimos enquanto fazemos, quando não fazemos, só durante. O Dom António Francisco é dessa estirpe que muito fez e bem, e que, claro, vai continuar a fazer. Menos próximo, mas sem se esquecer de nós, tenho a certeza, vimos ali connosco no coração, bem à nota. Uma saudação a todos, muito amiga, muito particular. Sr. Bispo Dom António Francisco dos Santos, Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, Professor Dr. Manuel da Assunção, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Sr. Engenheiro Rival Esteves, Sr. Diretor do ISCA, do Instituto Superior de Ciências Religiosas de Aveiro, Padre Dr. Coroinho, caros autarcas dos municípios da Diocese de Aveiro, senhoras e senhores, caros amigos, eu tenho de iniciar umas palavras de muita gratidão ao Sr. Reitor. Não contava com elas. Muito obrigado. Na Universidade, Sr. Reitor, eu sinto-me como em minha casa. A Universidade é um capítulo da minha história, também. Desde a primeira hora. Já antes de ela existir, desde o decreto de agosto de 1953, vivi aqueles anos de sonho à realidade, com os seus prós e os seus contras. Mas os prós venceram os contras. E aqui estamos nós, na nossa universidade, que já prefez 40 anos de idade. E não podemos deixar de verificar o bem que ela tem feito no campo da cultura e nos diversos campos do saber humano. Muito obrigado, Sr. Reitor. Na comemoração do 75º aniversário da restauração da Diocese de Aveiro, decidi lançar-me na revisão e atualização do livro Diocese de Aveiro, Subsídios para a sua História, publicado em 1954, há 50 anos, portanto, o meu primeiro livro. Consequentemente, a terceira parte desta segunda edição avançou mais 50 anos no percurso histórico da atividade pastoral da Igreja Católica em terras aveirenses. Contudo, resolvi que o bosquejo de tal ação girasse à volta dos nossos bispos, pois é sabido que eles, como vínculos indispensáveis de comunhão entre os cristãos e destes com Cristo, são os principais motores da vida apostólica na comunidade diocesana e também nas diversas comunidades cristãs. Já no início do século II, escreveu Santo Inácio de Antioquia: onde está o bispo, aí deve estar a multidão dos crentes. É de referir, porém, que os bispos pouco fariam sem o interesse dedicado e a colaboração empenhada dos sacerdotes, dos diáconos permanentes, dos religiosos, das religiosas
e de tantos leigos militantes e comprometidos. De facto, com os bispos e ao lado deles, podem descobrir-se múltiplos atos de trabalho abnegado, de doação incondicional e de sacrifício ilimitado da parte de muitas pessoas, vivendo estimuladas pela certeza de que no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. Costumam os povos lembrar os homens e as mulheres que se distinguiram em obras de valores e recordar os factos que os evidenciaram acima da normalidade. Se tal atitude é um dever de justiça e de gratidão, ela quer sobretudo significar aos presentes, a nós que vivemos hoje, a grandeza da história passada em repercussões que teimam em prosseguir. Os santos, os heróis e os ilustres podem ter facetas de vida e de ação que nos animem a caminhar na senda do ideal, no interesse altruísta, para bem da comunidade. Os factos podem ser outros tantos estímulos a não deixarmos de cair a herança que herdamos, mas antes, como bons administradores, a fazer-o render mais e mais em novos cometimentos. Como assegurou o Papa Francisco, numa entrevista dada em agosto de 2013, a tradição e a memória do passado devem ajudar-nos a ter coragem de abrir novos espaços para Deus. O estabelecimento ou a restauração de uma diocese significa, para qualquer região geográfica, uma certa autonomia religiosa dentro da esfera da Igreja Católica. Esse governo episcopal próprio não se dá tanto por merecimento, embora tal circunstância possa ser tida em conta, mas sobretudo por se concluir pela sua necessidade para mais fácil evangelização. As páginas deste livro, postas à disposição de quem as queira folhear com paciência indulgente e com amiga compreensão, pretendem ser um subsídio para a história cristã da nossa terra desde o ano em que ela começou a ter independência eclesiástica. Julgo que, assinalando alguns pontos da história de todos os anos decorridos na Igreja Aveirense, conhecer-se-ão melhor os caminhos pastorais andados, para que no seu seguimento estes se adaptem às circunstâncias contemporâneas ou se descobrem e concretizem outros mais adequados às circunstâncias do presente e do porvir. Ao comemorarem-se em júbilo os 75 anos da restauração da Diocese de Aveiro, com diferentes realizações em que se destacou a missão jubilar, procurei avaliar o saldo que a região trouxe a presença de um bispo entre nós. Investiguei possíveis documentos em tombos oficiais, examinei arquivos diocesanos e paroquiais, li documentos, artigos e livros de informação. Passei a papel alguma das minhas recordações desde o tempo da adolescência e ouvi muitas e variadas testemunhas presenciais. Após alguma dedicação e trabalho, mas sobretudo com a ajuda de Deus, foi possível alinhavar os apontamentos históricos que aqui ficam a demonstrar o positivo da interpenetração da Igreja na nossa vida humana e social. Depois de alinhavar e ordenar esta retrospectiva histórica, não posso deixar de concluir que os nossos bispos, e com eles os seus colaboradores e agentes pastorais, nunca se revelaram presos a processos tradicionalistas da atividade eclesial, que se definissem como caducos e inadaptados, procurando realizar a divisa que no horizonte da sua vida persistentemente a todos tem alertado.
Amar a Deus é servir. Sensíveis ao descobrimento de novos projetos para uma ação mais eficaz no anúncio de Jesus Cristo, sempre procuraram dedicar-se, com esforço inaudito, em se fazerem ao largo, nas águas do oceano e da ria, mesmo alteradas por ventos e marés, e serem farol de esperança nos vai-vens dos dias, como mensageiros das bem-aventuranças do Evangelho. Sendo cristãos conosco e bispos para nós, os peregrinos aveirenses, cada um conforme o seu objetivo ou ideal heráldico e orientador, entregaram-se às tarefas de fazerem tudo pelo bem espiritual, humano e social da nossa comunidade. Assim, Dom António Freire Gameiro de Sousa, no programa pastoral de organizadores, cuidou da disciplina religiosa e moral nas freguesias, da preparação dos candidatos ao sacerdócio e da formação contínua do clero. Dom António José Cordeiro, no ambiente pavoroso das invasões francesas, destacou-se destemidamente como defensor de Aveiro, contra os bárbaros inimigos, sem religião, sem fé e sem moralidade, como escreveu. Dom Manuel Pacheco de Rezende, martirizado pelas vicissitudes das lutas liberais, mostrou-se singularmente caritativo e esmoleiro, não atendendo aos ideais políticos dos pobres, dos necessitados e dos desprotegidos. Dom João Evangelista de Lima e Vidal, com o desejo de aconselhar e de repetir por toda a parte a urgência da caridade fraterna, viveu com extrema profundidade o conselho do apóstolo e evangelista São João: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Dom Domingos da Apresentação Fernandes, inquieto pela largueza do reino de Deus na sociedade e nas consciências, trabalhou incansavelmente como bom soldado de Cristo. Dom Manuel de Almeida Trindade, numa atenção permanente à letra e ao espírito do Segundo Concílio Ecuménico do Vaticano, saiu para fora das portas das igrejas e proclamou constantemente que o Espírito de Deus paira sobre as águas da ria e do mar. E Dom António Baltazar Marcelino, com uma audácia corajosa do apóstolo, que se lança nos diversificados caminhos do mundo, anulou cumprir generosamente o lema do seu episcopado: darei o que é meu e dar-me-ei a mim mesmo pela vossa salvação. Desde o dia 8 de dezembro de 2006 até ao próximo dia 5 de abril, a barca da Diocese de Aveiro teve e ainda tem à polpa Dom António Francisco dos Santos. Também ele, olhando para o passado, disse na celebração eucarística com a qual iniciou o ministério episcopal em Aveiro: somos uma diocese nova, recém-restaurada, mas o caminho já percorrido é grande e belo, com as etapas marcantes de 2 sínodos diocesanos a cujos dinamismos me vinculo. É meu dever assumi-los, é meu desejo continuá-los. Há vidas doadas a Deus, à Igreja e ao seu povo, que hoje e sempre devemos recordar, agradecer e merecer. A inscrição que escolheu para o listel do seu brasão episcopal e na manos tuas, significando a entrega amorosa de Cristo a Deus para resgate da humanidade, lembra-nos que Dom António Francisco foi e será alguém a viver inquieto e a estimular os cristãos pelo anúncio do Evangelho, pelo amor da Igreja, pelo dinamismo pastoral e pelo serviço dos irmãos, homens e mulheres. A princesa Santa Joana, que sempre foi considerada como protetora e padroeira desta nossa terra perante Deus, até parece que continua a aconselhar: estimai sobre todas as coisas, por andar com a consciência limpa, sempre olhando o fim desta carreira tão incerta. Além disso, ela serve de primoroso exemplo para a pacificação de almas atormentadas
e para a concretização da solidariedade social. Por aqui também desliza a história da Diocese de Aveiro com a sua padroeira. Mas o leitor, para quem auguro possa folhear algumas destas páginas, saberá tirar as suas conclusões. Tenho dito.
Sr. Bispo António Francisco, Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, Sr. João Gaspar, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, excelentíssimas autoridades e entidades presentes, cristãos da Diocese de Aveiro, senhoras e senhores, o dia 8 de dezembro de 2006 amanheceu de esperanças para a cidade e a Diocese de Aveiro. O frio dessa tarde foi superado pelo calor humano, pelo entusiasmo crente no acolhimento prestado ao novo pastor, o qual, nas suas próprias palavras, veio como aquele que o Deus que faz maravilhas envia como bispo à Igreja de Aveiro para continuar a ininterrupta sucessão apostólica, a missão dos seus antecessores e sinal e certeza de que Ele, o nosso Deus, abençoa e ama esta terra e este povo. Foram muito curtos estes 7 anos, mas o suficiente para ficar bem clara a marca da fidelidade ao Evangelho e à tradição apostólica. Uma fidelidade, entretanto, bem entranhada na realidade do cotidiano das nossas comunidades, da nossa gente, como expressão indesmentível do mistério da Igreja, que é a encarnação continuada e presença no mundo do ressuscitado pelo Espírito Santo. Propôs-se percorrer Dom António Francisco connosco o caminho das bem-aventuranças, um caminho que é, no seu dizer, em linguagem que o tempo não desgasta e em paradigmas que os séculos não destroem, uma das mais belas sínteses do Evangelho e carta magna de um humanismo integral, como proposta de paz, anúncio de esperança e semente de renovação. O seu propósito, Sr. Dom António, cumpriu-se. E o mesmo propósito sintetiza a bênção do seu ministério episcopal entre nós. Pediu que o ajudássemos a unir o magistério e a profecia, a memória, o testemunho, a fidelidade à história e a ousadia missionária de caminhos novos, a gratidão e a esperança. O desenrolar do seu dia-a-dia foi um contínuo ensinar-nos a percorrer estes caminhos, a buscar os alicerces do saber, a competência dos argumentos, mas também a ousar erguer os olhos e perscrutar sem medo para além do horizonte visível. O gesto dos seus braços abertos provocou-nos para o desejo de dialogar, de acolher, de abrir novos horizontes à inteligência, à vida e à cultura humanas. O seu silêncio e interioridade, a sua palavra bebida na oração e na meditação da palavra por excelência, estimularam-nos à descoberta da dignidade da nossa filiação divina, para sermos oferta original ao mundo de rumos e razões para escolher a vida, para promover a fraternidade, para construir o progresso e a justiça social. A sua presença às causas da pessoa humana, pessoais e institucionais, implementa um dinamismo novo na vivência da caridade, nas formas de solidariedade, na cooperação com todos que procuram o bem das pessoas, o bem comum. Interpelou-nos, sobretudo, a sua atenção aos doentes, aos feridos de qualquer espécie, os sacerdotes, os diáconos, os seus familiares, aqueles que no seu leito de dor ou nos caminhos tortuosos da vida completam o que falta à paixão de Cristo. Foi quase omnipresente. A sua visita foi lenitivo e muitas vezes terapia para quem lidava com a doença e para os seus familiares. O último ano da vida da nossa Diocese trouxe à luz do dia o trabalho humilde, persistente, em modo sinodal, emergente da sua qualidade e atitude como pastor. Pudemos experienciar uma igreja bela, alegre e leve, congregando comunidades cristãs e testemunhando respeito, carinho e acolhimento a todos os sectores da nossa sociedade, desde a academia ao mundo empresarial e do trabalho, da saúde, da educação, com uma predileção especial por todas as periferias. O novo dinamismo pastoral germina na Igreja de Aveiro, pela sua ousadia de se lançar ao lar,
zarpando vocais da rotina, soltando as amarras da inércia, sem receio de sulcar novos mares, como timoneiro que inspira segurança aos seus companheiros de viagem. A Igreja de Aveiro, com Dom António Aulene, aportou no mais profundo do coração da cidade dos homens destas terras de Aveiro, com o encanto e a beleza do Evangelho. Alguma mágoa por termos sido preteridos e a saudade justificada desta original comunhão de vida que nos foi dado saborear, comunhão de sonhos, de projetos, de canseiras, não minimizam a alegria de o termos sentido cristão connosco e bispo para nós. Por isso a nossa imensa gratidão a Deus, que faz maravilhas e que fez a maravilha da sua presença entre nós na pessoa do bispo António Francisco. Bendito seja o Senhor. Com gratidão a Deus vai a nossa imensa gratidão a Dom António Francisco. O seu testemunho de entrega total à Igreja de Aveiro será a interpelação constante para continuarmos de pé, ousados na esperança, fiéis ao Evangelho, fiéis ao mundo que precisa de nós. A sua vida ficará parte da nossa vida para sempre, como temos a certeza, todos nós vamos no coração do Bispo que nos amou e nos ama. Hoje, um turvolinho de recordações preenche o nosso dia, a nossa memória. Hoje damos graças a Deus pelo primeiro ano de ministério petrino de um Francisco que veio do fim do mundo para perturbar uma igreja amarrada a formas hierárquicas do passado, a ritos solenes mas vazios, a poder dificilmente identificado como serviço. Um ano de Papa Francisco que valeu décadas de documentos e regulamentos, devolvendo à Igreja um retorno às origens. 9 anos de episcopado celebramos hoje, de Dom António Francisco, foram profecia e testemunho de como é possível ser fiel a Jesus Cristo e à pessoa humana de cada tempo e de cada lugar. 7 anos em Aveiro foram uma viragem sem retorno que nos faz mais discípulos, que nos devolveu o gosto pela ousadia da fé. Veio até nós Dom António Francisco com os olhos em Deus, olhou-nos com os olhos de Deus. O mesmo olhar divino o proteja. O mesmo modo de olhar a Igreja, o mundo, com os olhos de Deus, seja o seu rumo. E aquela mãe a quem sempre se entregou e entrega com filial confiança, continua a ser o seu regaço amigo, onde pode reclinar a sua cabeça cansada dos trabalhos do pastor. Continuaremos todos na mesma barca, seremos sempre a mesma Igreja. Obrigado, António Francisco. Muito boa noite a todos. Excelência, Reverendíssimo Sr. Bispo, Dom António Francisco, querido amigo, Sr. Reitor, magnífico Reitor da nossa Universidade, o Sr. Gaspar, Padre Corbim, caros colegas, presentes de Câmara de Vereadores, digníssimas autoridades, civis, militares e religiosas, minhas queridas senhoras e meus caros senhores. Eu quero, em primeira instância, agradecer o desafio do Padre Francisco Melo de associar a Câmara Municipal de Aveiro a este acontecimento, a este momento, mais do que um acontecimento, para partilhar uma perspectiva, enfim, seguramente complementar a todas as outras, mas basicamente testemunhal para aquilo que é a referência para os homens que, defendendo causas, honrando essas mesmas causas transformadas em missão, ajudam os outros a tirarem melhor sabor a esta coisa tão extraordinária a que devemos à Senhora Mãe e ao Senhor Pai e para aqueles que creem com a bênção de Deus, que é o dom da vida. E esse gosto especial por ter sido desafiado e ter-me sido dada a oportunidade de aceder ao desafio reside hoje numa leitura
que é bom que cuidemos mais do que nunca, até porque temos uma oportunidade importante para aproveitar e vou-me referenciar a ela, que é a nota de que é fundamental nas coisas da autoridade das grandes organizações, nomeadamente as muito antigas, que demos primazia à substância das coisas e que, cuidando sempre da forma, sempre seja a substância a ter a primazia e sempre seja a forma a compor a primazia da substância e a não fazer a inversão dos valores. Aquilo que é a mensagem da Igreja, aquilo que é a mensagem dos homens que vivem a vida pelas boas causas, pela construção da felicidade individual, sabendo que boa parte dela reside na soma de felicidades que conseguimos fazer àqueles com quem partilhamos a vida, damos a primazia à substância das coisas, à consequência dos atos, em relação à forma que os atos e as coisas também têm que ter para que se multipliquem e para que haja ordem nas causas e nas casas que governam as causas. E o exemplo do nosso Bispo Dom António Francisco é muito este exemplo de quem, no seu ministério, na causa que abraçou, mas com a autoridade de que está revestido, ou de que está investido, sabe sempre que a primazia está na substância e que a forma apenas tem que compor essa nobreza e essa eficácia que a substância tem que ter para que a missão tenha sucesso. Porque as missões têm que ser importantes, nobres, de causa intrinsecamente importante, mas se não tiverem sucesso, não servem lá para grande coisa. E, portanto, é muito importante que a missão cuide de ter sucesso. E ela conseguirá ter sucesso se for eficiente e ganhará eficiência se der primazia à substância em relação à forma. A primeira vez que eu, formalmente, no exercício de funções de que estive investido, conheci o nosso Bispo, enfim, eventualmente de uma forma politicamente incorreta, partilhei com quem estava presente que tínhamos um Bispo novo que nos reduzia a distância para com Deus. O que eu entendi uma coisa da maior importância como católico, mas como gestor público também. É muito importante que aqueles que representam entidades ajudem os representados a sentirem a sua entidade mais próxima de si. Estamos a falar de um bispo que procura representar Deus. Estamos a falar de um reitor que procura representar uma universidade. Estamos a falar de um presidente de Câmara que procura representar uma Câmara. Estamos a falar de um empresário que procura representar uma empresa. Sempre os outros que se enquadram naquela causa, sempre se dedicam mais a ela, sempre conseguem performance de maior eficiência e produtividade, quando a coisa representada e liderada pelo líder é colocada a uma distância mais curta. Independentemente de alguém considerar que isto é uma crítica aos bispos que antecederam este, não é essa a coisa relevante. A coisa que de facto é relevante é a substância dela própria, e a substância dela própria é nós conseguirmos termos um bispo que consegue que o seu Deus, o Deus que motiva a sua existência, seja uma entidade mais próxima de todos nós. E hoje a Igreja e o mundo, mas primeiro a Igreja, tem uma oportunidade fantástica de melhorarem essa condição. As igrejas são como tudo. Tudo que tem homens tem coisas boas, coisas más, tem momentos melhores, momentos piores. Foi, é e assim será sempre. Mas oportunidades nem sempre todos temos. Elas surgem de vez em quando. Surgem sempre. Mas surgem só de vez em quando. E a Igreja vive uma enorme oportunidade com o Bispo Supremo que a governa em primeira instância, que é o nosso Papa Francisco. E o Papa Francisco cultiva a substância das coisas
coloca a forma no seu sítio, mas subordinando à substância, diminuindo a distância daquele que ele representa para com os seus representados. É uma enorme oportunidade da Igreja para que os seus bolores, os seus podres, os seus defeitos possam ser melhor cuidados, possam ser melhor retemperados com um exercício de proximidade dos seus líderes para com aquela entidade que dá a razão de ser à instituição, à substância e àqueles que têm a responsabilidade de liderar a organização. E o mundo tem gostado desta presença, deste testemunho, voltando a um valor que este nosso mundo foi lateralizando de forma globalmente perigosa. Porque as modas, a força da comunicação, a pressão do maioritariamente usado, esta pressão nova da moda, da liderança comunicacional, da anormalidade, da marginalidade que lidera a comunicação, precisa de voltarmos à liderança da substância das coisas para podermos buscar um mundo onde, de facto, a construção da felicidade seja mais fácil, onde o discurso do apoio aos mais desfavorecidos possa ter uma relação de consequência bem mais forte do que aquela que vamos conseguindo. Como dizia um empresário da nossa região há pouco tempo, qual é sobre aquilo que para ele é o maior problema ambiental da Europa, onde todos vivemos e que agora até temos que pensar mais nela, temos uma eleição europeia para disputar. Ele dizia que hoje o maior problema ambiental da nossa Europa é a pobreza. A pobreza é o nosso maior problema ambiental, a falta de capacidade de nos ajudarmos melhor uns aos outros para que os mais capazes possam permitir o acesso à maior capacidade daqueles que são menos capazes atualmente, é o nosso grande desafio. E aí, lá temos que voltar à substância das coisas, à capacidade de sermos consequentes entre os bons princípios, os bons discursos e a prática dos dia-a-dia, a consequência dos nossos atos, que pode de facto gerar coisas boas. Estas são as ideias simples que eu gostava hoje de partilhar com todos, como elemento de homenagem, de agradecimento, mas também de desafio e de estímulo ao nosso Dom António Francisco para a nova missão que lhe entregaram e que ele assumiu. Até porque temos que ficar contentes com isso. A tristeza da partida tem sempre a alegria da chegada para alguém. E nós temos que ser solidários com aqueles que vão ter a alegria da chegada de alguém. Sabendo que nestas coisas das partidas e das chegadas, o que interessa mesmo é a causa. O que importa mesmo é a substância das coisas. E a causa do nosso Bispo em Aveiro, que foi a aveirense no exercício, será seguramente tão nobre, tão importante e tão geradora de indução de coisas positivas na nossa querida cidade vizinha do Porto, quanto conseguiu que se fosse aqui. A causa é a mesma, a missão é a mesma, a sua necessidade, a sua vontade, a sua determinação de ser consequente é exatamente a mesma. Porque as causas e as missões apenas usam o território e as terras como base de operação. E as bases de operação, como qualquer operação civil, militar ou religiosa, têm que existir por qualquer canto para que a operação possa exercer. Querido Bispo, quero deixar este testemunho simples, de profundo agradecimento, lembrando que Vossa Excelência tem outras missões para cumprir na terra do Porto. Lembrar ao meu amigo Bispo que, por mais que o terreno que pisemos seja verde, por mais que a ambiência que nos está pela frente seja encarnada, a verdade é que a cor do mar e a cor do céu manter-se-á azul. É a minha profunda convicção que se manterá azul.
como isto é absolutamente garantido e imutável, meu querido Bispo, vai ter também, no seu exercício de Bispo do Porto, que dar uma ajudinha ao nosso PQP para voltar a ser campeão. Quero, pois, deixar o entusiasmo para partilhar com Dom António Francisco da sua estadia cá, do seu crescimento, porque ele próprio cresceu bastante naquilo que fez de bem, nos erros que cometeu. O nosso Bispo também cometeu erros, como bom ser humano que é, e deixar-lhe esse voto firme de felicidade e de crescimento com todos juntos na nossa querida Diocese Vizinha do Porto, mesmo que as dificuldades sejam bastantes como vão ser, mas sabe, com certeza absoluta, que mesmo para o ajudar a alguma missão mais difícil, conta sempre connosco. Muito obrigado por tudo e disponha sempre. Caros aveirenses, quisesse marcar para o auditório da nossa Universidade de Aveiro esta sessão pública. Depois de agradecer a Deus o dom da Igreja de Aveiro no passado dia 9, na nossa Sé, este é o lugar e esta é a hora de agradecer a toda a comunidade aveirense. Celebramos neste dia de São José o primeiro aniversário do início do munus pastoral do Papa Francisco, como Bispo de Roma e pastor da Igreja. É em comunhão filial com ele e de olhar voltado para todos os pais neste dia do Pai e para todas as famílias da nossa Diocese que tem aumentado o sentido a sessão que aqui nos reúne. Saúdo o Sr. Professor Dr. Manuel António Assunção, reitor da nossa Universidade de Aveiro, que nos recebe na sua e nossa universidade. Bem-aja, Sr. Reitor, por este gesto de amizade, de acolhimento e de dedicação. Trazemos aqui hoje e revisitamos conjuntamente dois acontecimentos maiores da história de Aveiro no último século: a restauração da Diocese e a criação da Universidade. Uma e outra viveram recentemente momentos jubilares. A Diocese a celebrar 75 anos e a Universidade 40 anos. Diocese e Universidade desenham as linhas do rosto da alma de Aveiro, ampliam além fronteiras os horizontes dos nossos sonhos e afirmam o melhor da nossa identidade aveirense. Guardarei para sempre na memória do olhar, do coração e da fé os belos momentos vividos por toda a Academia em dia de bênção dos finalistas no campo da nossa Universidade. Não esquecerei os dias passados nos caminhos da Universidade ao visitar todos e cada um dos departamentos e serviços. Compreendi melhor, a partir daí, o valor das pessoas, a dimensão do trabalho, a excelência do ensino e a qualidade da investigação que aqui se faz, desde a reitoria aos professores, aos investigadores, aos alunos e a todos os outros colaboradores. Agradeço também este belo momento musical com que nos mimoseou nesta noite. É necessário aprender a ver Aveiro através desta janela que é a Universidade. Daqui se dilata e espraia o olhar por infindáveis horizontes do mundo, onde caminham tantos peregrinos do saber e onde habitam tantos paladinos da sabedoria ligados à nossa Universidade de Aveiro. Aqui bem perto está o Centro Universitário Fé e Cultura, de olhos voltados para a Universidade e com uma missão muito específica ao serviço da Academia. Temos trabalhado juntos. Saberemos continuar a trabalhar caminhos unidos e em conjunto para bem de todos.
Obrigado, Senhor Reitor. Bem-haja pelas suas palavras. Quero poder continuar a afirmar com verdade e sempre que a Universidade de Aveiro será sempre a nossa universidade. Saúdo o Sr. Engenheiro José Agostinho Ribal Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro. Agradeço-lhe a amizade e a estima que desde o primeiro dia da minha chegada a Aveiro me manifestou, respaldando essa proximidade e comunhão com o testemunho fraterno e cristão que a todos nos dá. Esta amizade cresceu no tempo, percorreu caminhos comuns e realizou projetos conjuntos ao serviço das pessoas. Navegamos nos mesmos mares durante estes anos e sentimos que o bem das comunidades que servimos é dever comum que a Igreja e a sociedade devem assumir em diálogo e colaboração. Sempre o soubemos fazer, sempre o conseguimos realizar. Sabe bem quanto desejava viver também este momento, este tempo novo e comum, cheio de novos desafios e projetos para Aveiro. Trata-se de uma aliciante missão que vai congregar esforços, reunir sinergias e unir pessoas disponíveis para trabalhar ao serviço do bem e do progresso dos aveirenses. O apelo a uma nova missão faz-me partir para outras terras e navegar noutros mares, mas não me retira da comunidade intermunicipal da Ria a que preside, nem do distrito de Aveiro de que fazemos parte. Ao nosso nível, continuaremos a trabalhar juntos e a sonhar o melhor para as comunidades que servimos. Partir implica deixar Aveiro, mas não me exige deixar de ser aveirense. Quero também saudar e agradecer a todos os autarcas aqui presentes, dos 10 concelhos e de todas as freguesias da nossa diocese, com quem vivi e convivi nestes 18 anos. Em todos e em cada um, aos seus diversos níveis e nas mais diferentes situações, encontrei espaços para o acolhimento, tempo para o diálogo e disponibilidade para a colaboração. Não houve entre nós dificuldade sem resposta, nem encontrei problema sem solução. A todos agradeço hoje e aqui. Alguns momentos maiores repartidos por todos os concelhos e freguesias aproximaram mais a Igreja de Aveiro da sociedade e tornaram-nos mais unidos como aveirenses. Destaco sensibilizado e com profunda gratidão a atribuição da Medalha de Ouro do município de Aveiro à Diocese em 2 de maio de 2013. Nunca esquecerei também as facilidades encontradas em todos os concelhos para a realização de atividades religiosas de forma pública e de forma livre. Esta sessão oferece-me a grata oportunidade de saudar todos quantos nestes anos, aos seus mais diversos níveis de competência e responsabilidade, tornaram possível e abriram caminho à minha missão e me ajudaram a cumprir melhor o belo lema da nossa Diocese: amar a Deus é servir. Nestes anos, a exemplo do que sempre se fez e viveu em Aveiro, foram várias as igrejas e capelas construídas de novo, ou reconstruídas com dignidade e beleza, como lugares necessários de culto a Deus e de serviço às comunidades cristãs. Sempre encontrei compreensão para estes projetos e ajudas necessárias para a sua execução. São hoje património acrescentado nas nossas terras e lugares de beleza e de serviço às nossas comunidades. Lembro, a título de exemplo, a valorização e requalificação da Sé Catedral de Aveiro e das igrejas das Barrocas, das Quintas do Norte na Torreira, de Veiros em Estarreja,
ou de Oiã em Oliveira do Bairro, e a construção das igrejas novas de Fonte de Angião, em Vagos, de Segadães e da Anadia, e a reconstrução das igrejas da Trofa, em Estarreja, de Ponte de Vagos, de Ois do Bairro, de Froços, em Albergaria, da Guarda de Cima, em Águeda, de São João de Louro, em Albergaria, das Talhadas, em Sever de Voga, ou da Gafanha da Encarnação, em Ilha. A ação social é outro âmbito de ação comum a exigir lucidez e objetivos, determinação nas decisões e ousadia nas respostas conjuntas da Igreja e da sociedade. As dificuldades sociais por que passam tantas famílias, abraços com o desemprego, com a solidão, com a doença, com os limitados recursos financeiros, com a destruturação e rupturas sociais, exigem da Igreja e da sociedade uma atenção maior e uma presença mais eficaz. A Igreja procurou sempre estar atenta, ser pioneira em muitas respostas, alertar para os problemas, abrir caminhos para as soluções e dar voz e vez às pessoas e famílias concretas nas suas situações reais. Sabemos que é longo o caminho percorrido e a percorrer. As instituições e fundações da Diocese, os centros sociais paroquiais, a Cáritas, as conferências vicentinas, as misericórdias e tantas outras formas de presença solidária e de intervenção socio-caritativa dizem-nos que também aqui e em comum somos chamados a servir os pobres, os frágeis, os reclusos, os sem-abrigo, os marginalizados e todos os que mais sofrem ou mais precisam. Quero deixar uma palavra de gratidão ao Centro Distrital de Segurança Social, na pessoa do seu novo diretor, Dr. Rui Cruz, e a todos os diretores distritais que os serviram ao longo destes anos. Em todos e em cada um, encontrei disponibilidade para me atender e diligência efetiva para darmos resposta em parceria aos problemas que lhes apresentei e apoio necessário aos projetos que construímos e realizamos. Mas a missão da Igreja, no seu diálogo com o mundo, não se limita aos âmbitos ou parâmetros acima referidos. Muitos são os caminhos, os momentos e os desafios de uma concertada colaboração e de uma necessária cooperação com o mundo da educação, da cultura, da economia, da justiça, da saúde, do exército e da segurança, da arte, do desporto e da comunicação social, assim como com as instituições, empresas e associações hoje aqui representadas. Foram muitas as horas de alegria partilhadas e de vitórias conseguidas em comum. A todos, bem-aja. Senti com todos, e ao lado de cada um, o pulsar do coração aveirense no melhor da sua cultura, da sua história e das suas tradições. Somos terra da ria e do mar, de canais e braços entrelaçados com as encostas das serras do Arestal, do Caramulo ou do Bussac. Conhecemos as artes da pesca e sabemos trabalhar as vinhas da bairrada e lavrar os campos das veigas férteis do Volga, do Águeda, do Sértima, do Caima ou do Antoine. Aprendemos a semear, a cuidar com paciência e a colher com abundância. Experimentamos a dureza do trabalho das florestas e sentimos o gosto de saborear os frutos novos destas terras de Sever até Vagos. Cantamos as horas felizes da nossa memória e choramos as lágrimas salgadas do nosso mar.
Somos terra de industriais e empreendedores, e isso faz-nos diferentes também, porque mais ousados, destemidos, inovadores e sonhadores. Foi imenso quanto aqui aprendi. Quero convosco manter sempre este jeito de ser e este gosto de viver aveirense. Disse aos jovens que eles são a marca de Deus em Aveiro, pela nobreza dos seus sentimentos, pelas qualidades que possuem, pelos talentos que lhes conhecemos, pela esperança de um mundo melhor que brilha no seu rosto. Fiz dos sonhos dos jovens os meus sonhos. Com eles senti uma igreja jovem em Aveiro, e com eles vi tantos jovens a viverem a alegria de serem igreja. Na universidade e nas escolas, nas comunidades e nas famílias, eles são os herdeiros do amanhã e os protagonistas da transformação do mundo e da renovação da igreja. Desde a primeira hora, centrei na pastoral vocacional a minha prioridade de ação e voltei o meu olhar para o nosso seminário. Ali senti sempre o coração da Diocese, no dizer do nosso primeiro bispo, Dom João Evangelista, e mais tarde do Concílio Ecuménico Vaticano II. Renovado e belo o nosso seminário, na sua tão harmoniosa arquitetura como edifício, ele é hoje, de novo, a instituição polarizadora da formação dos futuros sacerdotes, começando cedo no pré-seminário nas famílias, continuado nas comunidades, nas escolas e na universidade, centrando-se depois no seminário de Santa Joana Princesa em Aveiro e continuando nos seminários de Lisboa. A decisão que tomei de reorganizar o seminário em Aveiro e de enviar os alunos de Teologia para a Universidade Católica de Lisboa e para o Seminário dos Olivais foi certamente um dos marcos estruturantes do nosso futuro como diocese. Mas o seminário não termina com a ordenação presbiteral. Continua no acompanhamento a que os sacerdotes têm direito e abraça agora a casa sacerdotal, sonhada e edificada como verdadeiro santuário da gratidão aos sacerdotes e diáconos e a quantos dedicadamente os acompanharam durante a vida. Obrigado a todos quantos me ajudaram a realizar este sonho e a cumprir este imperativo de missão somente para servir a Aveiro. O livro Diocese de Aveiro, os subsídios para a sua história, percorre caminhos que vêm de longe, desde o século XVIII, para irmos à raiz da primeira diocese, e conduz-nos num belo itinerário e num abençoado percurso até ao dia de hoje. A apresentação agora feita deste livro pelo seu autor, Monsenhor João Gonçalves Gaspar, vigário-geral da nossa diocese e prestigiado historiador aveirense, é um incentivo para saborearmos com gosto e alegria este alimento delicioso para o coração e para o espírito. Agradeço-lhe, caríssimo Monsenhor, este valiosíssimo trabalho de persistente investigação histórica e o seu dedicado testemunho de colaboração fraterna que sempre me deu ao longo destes anos. Um povo não vive apenas da memória, mas também não vive sem memória. Obrigado, Monsenhor. Quero agradecer a palavra aqui dita pelo Padre Corbim José Pereira da Silva, membro do nosso presbitério e colaborador generoso dos seus bispos em tantas frentes de missão na Diocese e em Portugal. Sei da sua amizade permanente e da sua dedicação fraterna. Bem-haja pela sua palavra, pelo seu testemunho e pela sua dedicação. Quero aproveitar esta hora para agradecer
aos colaboradores generosos que Deus me deu ao longo destes anos em Aveiro, e tantos e todos eles foram. Agradeço aos primeiros e insubstituíveis colaboradores e dedicados irmãos que são os sacerdotes do nosso presbitério, e a tantos outros sacerdotes de congregações religiosas e diferentes dioceses que nos ajudam na missão e trabalham na nossa diocese. A todos, sem exceção, agradeço a vossa amizade fraterna, a colaboração permanente e a comunhão dedicada. Sem vós, nada teria feito. Alargo esta gratidão aos diáconos, consagrados e leigos, ministros ordenados e irmãos pelo batismo. Somos membros deste povo de Deus em terras de Aveiro. A missão jubilar que recentemente vivemos aplanou-nos caminhos, uniu-nos no nosso caminhar, mobilizou-nos para anunciar a alegria do Evangelho, ajudou-nos a descobrir que podemos ser mensageiros e protagonistas das bem-aventuranças. Temos hoje uma renovada consciência de que somos construtores de uma igreja de discípulos felizes de Jesus Cristo e missionários ousados em seu nome. A missão jubilar, antes de percorrer os caminhos dos corações e as estradas da diocese, foi sonho de Deus acolhido no coração deste bispo e partilhado por todos e cada um dos aveirenses, desde os seus mais diretos responsáveis, desde o coordenador da missão, Padre Francisco Melo, a todos quantos trabalharam comigo e com a Igreja de Aveiro. Agradeço-vos a todos e a todos quantos abraçaram este sonho de Deus e o transformaram em caminho desta amada Igreja de Aveiro. A missão jubilar foi uma bênção para mim. Dela quis fazer bênção para todos os aveirenses. Obrigado a todos. Muito fica, e sinto nesta hora, muito fica por fazer e para fazer. Embora já desenhado nos seus mais belos propósitos, como sejam a reorganização e a reestruturação dos serviços diocesanos, a legislação diocesana já trabalhada e o plano de pastoral para os próximos 5 anos, que vos peço que continueis a preparar e a desenvolver. O belo e bom caminho percorrido, como me dizia o Papa Francisco em Roma no passado dia 27 de setembro, ao referir-se à nossa missão jubilar, abre-nos agora ao futuro e dá-nos alegria, estímulo e coragem para caminhar. Agora que vou partir para a nova missão na Diocese do Porto, abençoai-me e acompanhai-me vós também. Aveiro é nesta hora bênção de Deus para mim. Obrigado, Aveiro, hoje e para sempre.